Bom dia, my lovers! Tudo bom com vocês por aqui? Tudo jóia! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado aqui a nossa Alice, né, que vai participar da história de hoje. Se você quer mandar sua história também, o e-mail está passando aí na sua telinha. Pode mandar que a gente conta aqui. Dani, a minha história é enorme. Pode mandar, querido, porque a gente gosta de detalhes aqui. Bom, para quem tá chegando agora, se inscreve no canal, deixe seu joinha, deixe seu comentário, que você sabe como é importante para o YouTube entender que vocês gostam do vídeo, recomendar para mais pessoas virem aqui, contar a história delas também, né? Então, simbora lá para nossa história de hoje. Oi, Dani, me chamo Alice, tenho 39 anos e sou casada, mas continuo casada só no papel. Ainda não consegui me divorciar do meu marido. Eu tenho um filho de 16 anos que atualmente não mora mais comigo, ele está morando com a irmã do meu marido devido a tudo que aconteceu na nossa vida. Então achei melhor que ele fosse morar com a tia para que ele pudesse ter paz na cabeça dele para estudar. E para não ficar passando mais as diversas humilhações que ele já passou por causa das merdas que o pai dele cometeu aqui na nossa cidade. Ele já não tinha mais coragem de colocar a cara na rua. Então eu tomei essa drástica decisão de deixar ele morar com a tia. Apesar de ser irmã do traste, ela é uma pessoa de uma índole muito boa e trata meu filho com muito carinho e muito respeito. Dani, desde que eu conheci o canal, eu nunca mais deixei de assistir os vídeos. Adoro te acompanhar também nas redes sociais. Inclusive, gente, me segue lá, @DaniDelanos no Instagram, que a gente tem colocado várias historinhas lá de violência contra a mulher, tá? Eu quero cada vez mais deixar claro para vocês que a gente tem que ficar muito atento nos sinais. Bom, então ela falou que nunca mais deixou de nos acompanhar. Ela falou que ela nem fica escolhendo as histórias. A história que aparece, ela já vai vendo. Minha vontade é assistir todas. Tem dias que eu não tenho nem cabeça para assistir. Tem dias também que o seu canal me ajuda a me distrair e me desestressar de tudo que eu tenho passado. Tem vezes que eu fico me perguntando por que tudo está acontecendo, justamente comigo. Eu sempre fui uma mulher íntegra, que sempre trabalhou, correu atrás de seus objetivos. Então ela vai começar a contar o que está acontecendo com ela, né? Que nós estamos aqui curiosos, né? Com essa introdução aí. Dani, eu tive uma infância complicada. Meus pais eram simples, morávamos num distrito de cidade de interior. E meus pais plantavam algumas verduras e hortaliças no sítio que a gente morava. Eles vendiam essas verduras para alguns mercadinhos em volta da cidade. Vendiam os produtos na feira, nos finais de semana, na cidade do interior, em outro distrito perto da nossa casa. A minha mãe, ela também fazia bolo, pão para vender na barraca dela. E dela e do meu pai, né, na feira. Eles tinham uma barraca, então eles também vendiam lá. E com o tempo, o pão da minha mãe virou até febre na cidade. Então ele ficou bem conhecido ali na região. Dani, minha mãe sempre foi uma pessoa maravilhosa. Então minha mãe era super adorada. Ela era muito... ela trabalhava muito na feira, todo mundo conhecia a mãe dela, todo mundo gostava da mãe dela, né? Não tinha uma pessoa da cidade que não gostasse dela, Dani. Já meu pai, ele era meio bipolar. Tinha dias que ele tratava todo mundo muito bem. Tinha dias que ele distribuía patada, tanto na nossa família quanto na própria clientela dele. Minha mãe, além de ficar revoltada com essas atitudes do meu pai, ela sentia muita vergonha. E quando meu pai tinha esse tipo de atitudes, a minha mãe, ela não deixava quieto e falava horrores para ele. Só que parecia que entrava num ouvido e saía pelo outro, pois ele sempre repetia essas ignorâncias dele. De tanto meu pai destratar as pessoas, a minha mãe deu um ultimato nele e deixou claro que se ele continuasse a trabalhar na feira, ela, desse jeito, né, ela ia abandonar a barraca, pois a barraca só vendia por causa do carisma dela. Então ele decidiu parar de fazer a feira com ela e meu irmão mais velho começou a ir com a minha mãe. E depois que isso aconteceu, as vendas melhoraram muito, principalmente de pães caseiros e bolos. Minha mãe, ela vendia na barraca e tinha gente que vinha até de outra cidade para comprar com a minha mãe.
Só que tinha muita gente que tinha ranço do pai dela, então acabava não indo na barraca por causa do pai dela. Quando meu irmão teve que sair do distrito que a gente morava para estudar no interior, a minha mãe pegou uma grana que ela tinha guardado, comprou uma casinha para o meu irmão morar e também para servir de base para a nossa família quando a gente precisasse ficar lá. Depois de alguns meses, meu irmão, que ele já estava lá, uma conhecida da minha mãe deu uma ideia dela montar uma lojinha na frente da casa, para que minha mãe vendesse os produtos dela. Quando minha mãe conversou com a nossa amiga sobre essa possibilidade, meu pai foi contrário. Ele não queria sair do distrito que a gente morava de jeito nenhum. Meu pai ele foi nascido e criado nessa roça, mas como meu pai sempre foi contrário a tudo, a minha mãe resolveu levar essa ideia adiante e me perguntou se eu toparia trabalhar na loja. Nessa época eu tinha 16 anos. Eu ia e voltava todos os dias da escola, que era nessa cidade. Então, do distrito até a cidade, eram 50 minutos de estrada de chão para ir e 50 minutos para voltar, né? Por mais que eu gostasse de morar nesse distrito, Dani, eu gostava muito de ficar na cidade. Lá morava a maioria dos meus amigos e lá também sempre tinha alguma coisa para fazer nos finais de semana. Nem que fosse a gente ficar só rodando na pracinha da igreja. Pelo menos tinha movimento, sabe? Já no distrito que eu morava não tinha nada, nada. A energia era só dentro das casas, o entorno era tudo escuro e aquilo já me deixava triste. Eu estava crescendo, estava querendo ficar mais próxima dos meus amigos, só que onde eu morava era difícil eu sair, né? Porque eu não tinha nada para fazer, então ela só saía para estudar. E era muito difícil também, pois não tinha iluminação e a estrada era péssima. Bom, depois que meu pai entrou na política, ele até deu uma melhorada na estrada. Desculpa, depois que meu marido entrou na política, ele até deu uma melhorada na estrada. Mas com certeza ele embolsou alguma coisa com isso. Quando eu comecei a morar com meu irmão, eu comecei a viver uma nova vida. Eu saí de um distrito de menos de 400 habitantes e fui morar numa cidade de 40 mil habitantes. E isso mudou a minha vida completamente. No início parecia que eu estava morando numa grande metrópole. Enquanto antes a minha vida era escola, roça, a minha vida começou a ser escola, a lojinha da minha mãe, eu fechava a loja, ainda dava uma voltinha na rua, encontrava alguma amiga. Então eu comecei a viver uma vida que eu não tinha antes, e isso me trouxe muita alegria. Apesar de eu gostar da roça, a vida lá era triste, ela não tinha muita coisa para fazer. Depois de um tempo que eu estava morando lá, eu comecei a arrumar uns namoradinhos. Até meus 21 anos, eu não namorei sério com ninguém. O máximo que durava meu namoro era um mês, mas sempre acontecia de eu terminar ou deles terminarem comigo. Quando eu estava com 21 anos, eu comecei a namorar Juliano. Ele estudava na mesma faculdade que eu. A gente tinha inúmeros amigos em comum e ficamos juntos um dia numa festa que teve na faculdade. Depois desse dia, começamos a namorar sério. Inclusive, ele foi o primeiro namorado que eu apresentei a meu pai. Juliano era uma excelente pessoa. Só que a trajetória de vida dele foi inversa à minha. Ele saiu de uma cidade grande para morar no interior. Ele sempre reclamava de tudo, das coisas que ele sentia falta da cidade dele. Ele criticava a nossa cidade. No início eu levava isso até na brincadeira, sabe? Eu achava que ele falava essas coisas mais para ficar tirando onda, já que ele tinha sido criado na capital. Só que com o tempo, isso foi me cansando. Nada estava bom para ele. E eu comecei a ter a sensação que meu relacionamento com ele, se fosse para frente, né? Ele ia ser para mim o que o meu pai foi para minha mãe. Um homem que só sabia reclamar de tudo. Por esse motivo eu fui começando a sentir raiva das coisas que ele falava e também comecei a sentir antipatia dele. Eu já não tinha mais aquela vontade de ficar perto dele, apesar dele ser um cara bonito, de certa forma diferente dos meninos da cidade. As atitudes dele começaram a me causar uma antipatia enorme. Eu já não me sentia bem ao lado dele. E depois de quase 2 anos de namoro, eu decidi terminar com ele. Quando eu tomei essa decisão, ele ficou bem arrasado. Inclusive, ele se propôs a se casar comigo e ficar morando aqui na cidade.
mas eu já estava com antipatia tão grande que não tinha a mínima condição de eu aceitar continuar namorando com ele. Ele tinha passado do ponto, sabe? Eram muitas reclamações que ele fazia e tinha vezes que eu chegava a me sentir humilhada. Bom, depois que a gente terminou, permaneci uns 4 meses sozinha. Depois desse período, comecei a ficar próxima de Lúcio. Lúcio era um grande amigo do meu irmão, mais velho, um cara bastante conhecido na cidade. Tudo que tinha na cidade, Lúcio estava envolvido. Desde um torneio de futebol a um festival de massas. Lúcio, ele estava envolvido na organização, ele sempre conheceu muita gente. O povo sempre gostou muito do jeito dele. E quando ele se envolvia na organização das festas, dos torneios, as coisas saíam do papel. Ele, nessa época, era daqueles caras que transformavam boas ideias em diversão para a cidade. Eu e Lúcio, a gente já se conhecia enquanto eu namorava com o Juliano, mas nós não tínhamos tanta proximidade. Quando ele soube através do meu irmão que eu tinha terminado com o Juliano, ele começou a passar lá na loja praticamente todos os dias para a gente bater papo. E de tanta gente conversar, eu comecei a sentir algo por ele. Algo que ia além da amizade. Até que a gente ficou juntos. E uma noite... Teve uma noite que foi noite sertaneja. Ele promoveu aqui na cidade e depois disso a gente foi ficando. Até que eu engravidei e resolvemos morar juntos. A essa altura meu irmão também já estava morando com uma menina e eu já não estava mais me sentindo tão à vontade de dividir a casa com eles. Dani, depois que o nosso filho nasceu, nós nos casamos no civil e Lúcio colocou na cabeça que ele queria entrar para a política. Os amigos dele diziam que ele tinha que entrar na política, pois ele sempre estava envolvido com várias coisas da comunidade, conhecia muita gente gostava dele. Então, por que não, né? Bom, todo mundo falava, Luciano, se você entrar, você vai... Lúcio, se você entrar, você vai ser eleito. Lúcio era daquelas pessoas, Dani, que não podia dar 5 passos na rua que ele já encontrava alguém. Isso não acontecia só na cidade, mas também nos distritos. E eu também tinha certeza que se o Lúcio entrasse na política, ele seria eleito. Mas eu não gostava de ficar falando essas coisas para ele, pois além dele ser um cara deslumbrado, ele também era um tanto enrolado. Para vocês terem uma ideia, como ele era, quando ele ia organizar alguma coisa na cidade, antes dele entrar na política, ele sempre dava um jeito de superfaturar o que ele estava contratando. E quando ele não conseguia superfaturar, ele dava um jeito de ganhar alguma comissão em cima dos serviços. Por exemplo, se ele promovia um show na cidade, olha que ele promovia show pelo menos 3 vezes no ano. Ele contratava um cantor, sei lá, por R$3.000, só que ele combinava com um cantor que o cachê era 4, então ele embolsava 1.000. E olha que ele organizava isso com outros amigos. Mesmo assim, ele dava um jeito de ganhar mais do que os amigos. E um jeito de ninguém perceber essas falcatruas dele. Eu vou deixar claro aqui que eu nunca concordei com isso, mas ele só me contava depois que já tinha acontecido. Ele também justificava que ele sempre colocava a mão na massa para fazer o negócio andar. Dani, se ele ia promover um torneio de futebol e tinha que comprar medalhas, taças, contratar árbitro, em tudo ele dava um jeito de colocar um valor maior para que ele pudesse levar uma grana ali por baixo dos panos, né? Então, ele me disse que ele iria entrar para a política. Eu fiquei em pânico, pois eu sabia que com certeza Lúcia ia querer tirar vantagem em alguma coisa. Bom, ele então foi disputar o cargo de vereador. Antes dele ser eleito, ele já começou a prometer várias coisas para as pessoas. Isso já começou a me deixar um pouco ansiosa. Eu ainda tentei tirar da cabeça dele esse negócio de política, já que política sempre foi coisa suja no nosso país. Mas ele colocou na cabeça que ele queria ser vereador e não teve como tirar da cabeça dele isso de jeito nenhum. Ainda mais porque Lúcio, ele nunca gostou de trabalhar de carteira assinada em lugar nenhum. Ele só gostava de trabalhar fazendo bico, promovendo eventos aqui na cidade e nas cidades vizinhas.
Ele sempre dizia que ele não tinha nascido para cumprir o horário. Dani, quando o Lúcio lançou a candidatura dele, no primeiro mandato, ele já começou a trazer problemas aqui para casa. Mas eu tenho que ser justa e dizer que com pouco tempo de eleito ele solucionou vários problemas. Ele contratou gente para trabalhar na campanha, contratou uma gráfica para fazer santinhos e ele recebeu um dinheiro do fundo partidário dele que era para pagar essas despesas. Só que ao invés dele pagar com esse dinheiro, ele comprou um carro para ele. Quando ele me disse que ele ia usar o dinheiro para comprar um carro, eu já fiquei de cabelo em pé e falei com ele que já estava começando fazendo errado. Ele tinha que pagar a gráfica e o povo que estava trabalhando para ele. Ele disse que assim que ele fosse eleito, ele ia pagar todo mundo. E eu questionei como ele ia fazer isso se ele não fosse eleito. Mas ele dizia que tinha certeza que ele ia ser eleito. As pesquisas diziam que ele seria eleito e só que não existia, Dani, que não existia pesquisa para vereador. Então, ele tava blefando, né? Quando eu também questionava ele sobre isso, ele dizia que a pesquisa era a voz do povo. Que a rua já dizia que ele seria um vereador muito bem votado. E no final ele realmente estava certo. Ele foi eleito como o terceiro vereador mais votado aqui da cidade. Isso deu uma moral enorme para ele. Os eleitores mais jovens abraçaram a campanha, mas eu não imaginava que ele fosse ser o terceiro mais votado. Bom, só que tinha ainda muitas coisas para resolver, né? Ele já tinha gastado toda a grana para pagar o pessoal que trabalhou para ele, para pagar a gráfica. Então, na mesma semana que ele foi eleito, o povo já começou a reclamar para receber o dinheiro que ele tinha prometido. O telefone de Lúcio não parava de tocar 1 minuto. Enquanto eu estava totalmente preocupada, com medo dele ficar mal falado, ele estava tranquilo e radiante pela colocação que ele ficou. Só que Dani, ele só iria assumir o mandato dele em janeiro. Ele foi eleito em outubro. Ele então começou a pegar dinheiro emprestado, inclusive com meu pai e com alguns empresários da cidade. Antes de acabar o mês de outubro, ele já tinha pego dinheiro com todo mundo. Já tinha pago todo mundo, desculpa. Só que ao mesmo tempo, antes dele assumir o mandato, ele já estava devendo favores a alguns empresários influentes que ajudaram ele quando ele precisou. Dani, assim que o Lúcio tomou posse, ele já começou a pagar as pessoas que ele tinha pegado dinheiro emprestado e eu comecei a ficar grilada como ele estava conseguindo ganhar dinheiro rápido. Só que depois eu fui abrindo meus olhos. Desde o primeiro mandato dele, eu deixei claro para ele que eu não queria saber de nada do que acontecia lá dentro. A única coisa que eu pedia para ele é que ele não desonrasse a nossa família e os pais dele. E eu sempre dizia essas coisas. Ele dizia que eu estava louca, que eu estava fazendo mau juízo da pessoa dele e da política. E que a missão dele era fazer da nossa cidade uma cidade melhor. Só que eu sabia muito bem que Lúcio não ia se contentar só com o dinheiro do salário que ele ganhava como vereador. E que na primeira oportunidade que ele tivesse, ele ia querer levar vantagem nas coisas. Dani, antes de Lúcio terminar o seu primeiro ano de mandato como vereador, ele já tinha trocado o carro dele, já tinha trocado boa parte da mobília de casa. Ele também mudou de patamar e começou a se relacionar com pessoas influentes. Mas isso não era normal, né? Até porque ele tinha um cargo de vereador muito bem votado. As portas dos lugares foram sempre se abrindo para ele. Para você ter uma ideia de como eram as coisas, antes dele ser eleito, a gente raramente saía para comer fora, porque o dinheiro sempre estava contado. Depois que ele foi eleito, que ele tomou posse, a gente saía para vários lugares para comer. Raramente alguém cobrava a conta. Muito pelo contrário, o dono do estabelecimento que a gente ia, muitas vezes fazia questão de sentar na mesa com a gente e para saber se a gente estava bem, para ficar conversando com o Lúcio. Como o Lúcio sabia se aproveitar das oportunidades, ele aproveitava para comer e beber de graça. No final do primeiro mandato, ele já parecia uma outra pessoa. Ele só andava arrumado, carro novo. Ele já tinha trocado de carro 2 vezes. Ele fez investimentos em terrenos e por ele a gente tinha viajado até para o exterior.
já que uma das primeiras coisas que ele fez quando tomou posse foi tirar o passaporte dele, o meu e do nosso filho. Só que eu tinha muito medo de fazer as coisas com ele e os outros acharem que eu estava envolvida em alguma coisa errada. Dani, apesar desses recursos que ele ganhava de origem duvidosa, o primeiro mandato dele foi um sucesso. Ele conseguiu liberação de verbas para reformas de escolas, climatizar escolas, construção de quadra poliesportiva, conseguiu verbas para reformar estradas, entre outras bonâncias que ele batalhou para nossa cidade e para os distritos vizinhos. Dani, no segundo mandato, ele foi eleito como o segundo vereador mais votado da cidade. E por muito tempo, por uma diferença que não chegava nem a 200 votos, ele não ficou como o vereador mais votado. Esse cara que ficou na frente dele era o maior rival dele na Câmara dos Vereadores e já estava sendo eleito para o 4º mandato ou para o 5º, não lembro. Como essa votação, mas e ele sempre teve uma votação expressiva, o rival lá de Lúcio, né? O prefeito que tinha sido eleito era da base dele. Então ele ficou tendo plenos poderes dentro da prefeitura. E foi nesse período que ele começou a enriquecer. Só que como ele sabia que eu não apoiava coisa errada, eu não deixava ele ficar esnobando dinheiro. E começamos a ter diversos atritos dentro de casa. Começamos a brigar muito e ele começou a ficar muito ausente. Ele saía de casa cedo e voltava só à noite. Quando eu questionava onde ele estava, ele sempre dizia que estava visitando eleitores. Fazia política, diz ele. A meta dele era se tornar prefeito no máximo 8 anos. Mas que naquele mandato ainda queria assumir a presidência da Câmara dos Vereadores. Só que as falas dele, Dani, me assustavam. Lúcio estava totalmente deslumbrado com esse mundo da política e ele demonstrava uma ganância que me deixava preocupada. Bom, depois de um tempo que ele tinha colocado na cabeça que ele queria ser presidente da Câmara dos Vereadores, ele conseguiu descobrir uns podres do adversário dele, que era presidente da Câmara. Então foi aberto um processo de impeachment para esse cara e Lúcio era um dos vice-presidentes da Câmara. Esse desejo dele de se tornar presidente da Câmara se tornou uma obsessão. E ele, junto com o prefeito e mais alguns vereadores da base, conseguiram derrubar o presidente. Lúcio então assumiu esse cargo de presidente. Só que aí, Dani, se instalou uma guerra na cidade. O meu medo foi além. Se antes eu tinha medo de falcatruas, que Lúcio podia estar fazendo, eu agora também tinha medo de alguma represália por parte desse homem que sofreu impeachment. Já que ele sempre foi um homem poderoso e ele perdeu o cargo dele de presidente da Câmara. Ele deixou que aquilo ali não ia sair barato, não. E que Lúcio e o prefeito iam se arrepender do que eles tinham feito, tá? Meu medo é que ele fizesse alguma maldade comigo ou com meu filho, que não tínhamos nada a ver com essas questões políticas, principalmente com Lúcio. Só que as questões financeiras estavam falando alto na cabeça de Lúcio. Ele não tinha medo, só que eu não tinha paz na minha casa. Quando eu via algum carro estranho parado na porta ou do meu serviço, eu ficava apavorada, da minha casa ou do serviço, né? E muitas vezes eu ligava para Lúcio para dizer que eu estava com medo. Raramente ele atendia. Quando eu mandava mensagem, ele demorava horas para responder. E pior, ele não parava mais em casa. Sempre que eu questionava o motivo, ele inventava um monte de mentiras. E eu era obrigada a acreditar, até porque eu não tinha nenhuma prova concreta contra ele. Só, Dani, que a polícia já sabia que ele estava me traindo. Inclusive, a polícia já estava no rastro de Lúcio. Não por estar traindo ela, né? Mas por outras coisas que vocês vão descobrir. Já tinha investigações sobre Lúcio. Eles descobriram que Lúcio tinha uma amante, que parte desse dinheiro que ele estava desviando, ele colocava na conta dessa amante e de parentes dela. Só que é claro que eu nem imaginava que ele estava tendo uma vida dupla.
Eu só fui descobrir essas coisas quando teve essa operação policial. Isso ainda demorou um tempo. Como eu disse, ele se juntou com o prefeito e ele conseguiu destituir o adversário da presidência da Câmara. Só que esse adversário dele acabou recorrendo na justiça e depois de um tempo conseguiu ser restituído ao cargo. Quando ele foi restituído ao cargo, ele entregou para a justiça várias provas do esquema de corrupção que estava rolando na prefeitura. E que Lúcio, que era um dos maiores aliados do prefeito, estava envolvido naquilo. Só que a polícia ela não deu por satisfeita com essa prova. Ela queria juntar o maior número de provas possíveis para incriminar Lúcio, o prefeito e mais alguns vereadores. Daí, num determinado dia, em plena segunda-feira, 6 da manhã, minha casa foi cercada pela polícia. Aquele dia eu tinha levantado como de costume, 5h30 da manhã, para preparar nosso café e do nosso filho. E para ajeitar algumas coisas, né, para eu começar a minha jornada do dia. Quando foi 6 da manhã, meus cachorros começaram a latir. E quando eu olhei pela janela da cozinha, vi várias viaturas na porta de casa. Gente, eram vários carros descaracterizados. E na hora eu tinha certeza que eles estavam indo buscar Lúcio. Como eu sou hipertensa, eu assim que vi a cena, comecei a sentir uma dor nas costas, na nuca. Parecia que eu ia infartar. Enquanto eu processava aquela cena, os 4 policiais já pularam no meu portão. Começaram então a bater na porta da cozinha, que fica por trás da minha casa e da minha sala, que fica de frente. Se identificaram como a polícia. Quando eu abri, eles já foram logo perguntando por Lúcio. Eu disse que ele estava dormindo. Eles então invadiram a minha casa, entraram no quarto e de imediato eles mostraram um mandato de prisão. Gente, ele tinha um mandato de prisão temporário e outro mandato autorizando uma busca na casa. Daí, assim que eles algemaram Lúcio, o delegado que estava conduzindo a operação pegou o telefone na minha frente, colocou no viva voz, ligou para o outro policial e ele disse essa frase: já grampeamos o Lúcio, ele estava na casa com a esposa. Como está a buscas aí na casa da amante dele? Já grampearam ela também? Na hora que ele disse isso, eu perguntei de quem que eles estavam falando. E ele disse na minha frente, na frente de Lúcio, que ele estava falando da amante de Lúcio. E que há muito tempo a polícia já estava monitorando os passos dos dois, da amante de Lúcio. Todo o dinheiro que ele desviava era a amante que era responsável por fazer a lavagem do dinheiro. Gente, quando o delegado disse isso, eu perguntei a Lúcio se aquilo era verdade e se ele realmente tinha uma amante. E ele, de voz cabeça baixa e voz fraca, me disse que ele só ia dar qualquer tipo de declaração na frente do advogado. Ainda teve a audácia de pedir para eu ligar para o advogado dele, que era um amigo meu de infância. Eu disse que eu não ia ligar para ninguém. O delegado ainda reforçou, disse que todos os telefones iam ser confiscados, inclusive o meu e do meu filho. Ninguém estava autorizado a dar telefonema nenhum. Colocaram a gente num quarto, inclusive meu filho, enquanto revistavam a casa. Ele deixou claro para Lúcio que ele só poderia ligar para o advogado quando chegasse na delegacia. Daí esses policiais colocaram minha casa de cabeça para baixo. Tiraram tudo dos armários, das gavetas. Eles estavam atrás de dinheiro, documentos e cofre. Por fim, depois de quase 2 horas, eles levaram o Lúcio na parte de trás da viatura e levaram meu computador, meu celular, o celular do meu filho e mais uns papéis que estavam na mochila e na pasta de Lúcio. Quando eles foram embora, meu filho estava apavorado. Eu tive uma crise nervosa e assim que eu me recompus, que os curiosos, né, saíram da porta da minha casa, eu fui até a casa da vizinha. Liguei para minha mãe, que já estava, né, ela já estava apavorada, pois ela tinha visto a notícia da prisão de Lúcio, da amante de outro vereador e também do prefeito. Essa notícia tinha se espalhado por toda a cidade e por cidades vizinhas. Gente, não se falava em outra coisa na nossa cidade. Nesse mesmo dia, o advogado de Lúcio, que é amigo meu de infância, foi na minha casa para pegar algumas roupas para ele. Conversou comigo, disse que Lúcio estava em apuros, que a situação dele era complexa,
que ele ia ficar ao menos 5 dias preso, que ele ia tentar negociar com o delegado de eu visitá-lo na prisão. Só que na mesma hora que ele me disse isso, eu já falei que por mim ele não precisava ver nada, pois eu não iria na prisão e que Lúcio, se fez algo errado, poderia apodrecer na cadeia. Que naquele dia eu tinha passado o maior constrangimento da minha vida em ter vários policiais dentro da minha casa. Meu filho estava em pânico desde quando aconteceu tudo isso. Meu filho não queria ficar em casa, ele estava com medo. Eu tinha mandado ele para casa de um amigo, né, por causa do medo que ele estava. E pior que passar por isso, né, foi passar com a polícia lá dentro de casa. Eu ainda descobri que meu marido... ela descobriu que o marido tinha uma amante, né, que ela nem estava sabendo disso ainda. Bom, e a amante não era cúmplice dele. Dani, esse mandado de prisão temporário era de 5 dias, mas determinaram que fosse estendido por mais 5. Durante esses 10 dias que ele ficou preso, eu só fui na cadeia no 8º dia. Só fui mesmo porque existia a possibilidade dele ser transferido para um presídio. Eu já tinha prometido para mim mesmo que eu nunca colocaria o pé numa cadeia, num presídio. Tá certo que ir dentro de uma delegacia também é constrangedor, mas pelo menos lá tinha uns policiais que eu conhecia. Eu precisava muito falar umas verdades na cara de Lúcio, antes de eventual transferência dele para um presídio. Bom, quando eu conversei com o Lúcio, eu falei muitas verdades para ele, relembrei a ele que desde o início eu fui contra ele entrar na política. Eu sabia da índole dele, sabia que ele não ia resistir às facilidades que existem de enriquecer na política. Eu jamais imaginava que as coisas seriam capazes de chegar onde chegaram. Na minha casa, ser invadida pela polícia, com meu filho lá dentro. Falei com ele que desde que ele foi preso, nosso filho não se alimentava e que não tinha coragem nem de ir para a escola, porque ele estava com muita vergonha dos amigos dele. E que meu filho estava implorando para eu tirá-lo da escola. Ele não queria que os amigos dele ficassem falando na cara dele que ele tinha um pai ladrão. E que se não bastasse tudo isso que ele tinha feito, ele ainda tinha arrumado uma outra mulher. Com certeza, durante muito tempo eu fiz papel de palhaça na cidade. Falei com ele que eu ia arrumar um advogado e eu queria me separar. Quando eu disse isso a ele, ele começou a implorar para eu não tomar decisões precipitadas. Eu disse a ele que eu não estava tomando nenhuma decisão precipitada, mas uma decisão atrasada, por ter vivido com um homem sem escrúpulos durante tanto tempo. Encerrei minha conversa dizendo que eu não sabia nada sobre os podres dele, mas que eu ia ficar na torcida para que nada passasse em vão e que ele pagasse por cada erro que ele cometeu. A justiça conseguisse recuperar cada centavo que ele roubou, e em relação à nossa sentença já estava proferida, né? O veredito era que eu queria o divórcio sem direito a recurso. 2 dias depois, completou 10 dias da prisão. Tanto Lúcio quanto o povo que foi preso com ele e o outro vereador foram soltos. Assim que Lúcio foi solto, o advogado me procurou e disse que Lúcio estava querendo voltar para casa. Mas eu já falei que não, nossa relação tinha terminado e ele estava proibido de colocar os pés lá em casa. Se ele ousasse entrar na minha casa, eu ligaria para a polícia, porque eu não queria mais conviver nenhum dia do lado dele. Bom, Dani, depois disso, Lúcio foi morar com a amante. Só que menos de um mês depois, ele fugiu com essa mulher. Já tem muito tempo que ninguém sabe o paradeiro deles. Pelo menos é o que dizem. Bom, da minha parte, pouco importa onde eles estejam, pois todo o sofrimento e vergonha que Lúcio fez eu e meu filho passar, eu não quero mais saber de nada sobre a vida dele. Se um dia eu souber do paradeiro dele, eu sou a primeira a entregar ele para a justiça, por causa do mal que ele fez a mim e ao nosso filho. Dani, depois que esse homem fugiu, a polícia chegou aí 2 vezes na minha casa para saber onde ele estava. Mesmo eu falando que eu não sabia de nada, né? Entraram 2 vezes com mandato dentro da minha casa para procurar Lúcio. Devido a tanta vergonha que eu e meu filho passamos, achei prudente tirar meu filho da cidade, por mais que eu sinta saudades dele. Tomei uma atitude de mandar ele para outro estado morar com a minha cunhada. Pelo menos lá ninguém sabe de quem ele é filho. Aqui na cidade todo mundo já sabia. Bom, eu ainda não saí da cidade porque depois de muito suor e muito trabalho, meus negócios com a minha mãe se expandiram. Então eu decidi não abrir mão do meu sonho de tocar meus negócios, já que minha mãe hoje em dia ela tá bem velhinha, não consegue nem mais produzir os bolos e os pães que ela fabricava antes.
Mas como eu sou herdeira da receita, eu sou a responsável pela produção. Mas quase todos os meses eu me organizo e vou passar um final de semana com meu filho. E hoje meu maior sonho é voltar a morar com ele. Eu não posso fechar uma coisa aqui que atualmente é a nossa única fonte de renda. Para piorar, Dani, até hoje tem gente que ainda me julga. Acha que as minhas coisas prosperaram porque eu era cúmplice dele. Mas eu nunca precisei de um centavo de dinheiro de marido para crescer na vida. Quando eu escuto esse tipo de gracinha, eu tenho vontade de ir para cima da pessoa. Bom, Dani, essa é a minha história. Obrigado por essa oportunidade de poder contar ela no seu canal. Um beijo. Alice, um beijo para você também. Muito obrigada aí por ter mandado a sua história. Ai, gente, é muito triste, né? Você vê. Primeiro vamos falar a questão aí do seu marido, né? Você já sabia que ele fazia esse tipo de falcatrua. E, gente, assim, não interessa se rouba R$10, R$1.000 ou R$1 milhão. Você roubou. Você tirou de alguém o que não era seu. Então a pessoa, quando ela não tem assim escrúpulos, quando ela não tem caráter, para ela faz pouca diferença o valor, entendeu? Uma pessoa que é assim, minha querida, ela começa ali tirando uma bala e termina tirando um prédio de você, né? Então assim, é triste, né, saber que existem tantas pessoas assim, que a gente sabe, principalmente no meio, eu não vou entrar aqui em política, mas a gente sabe também que no meio político existe muito disso, né? Desde vereadores, prefeitos, deputados, tudo que a gente imaginar. Então é muito complicado lidar com isso, né? Eu fico pensando, imagina o trauma realmente que você teve de entrar a polícia na sua casa, sabe? Fazer uma busca, você com o seu filho, uma cidade pequena. Aliás, isso aí nem interessa qual que é a cidade, né? Porque até cidade grande aí, hoje em dia na internet as coisas né? Elas vão igual rastrilho de pólvora ali. E a gente tem visto muito isso aí hoje em dia na internet também. Porque, gente, não é só político roubar. Porque o político, ele não vai te assaltar a mão armada, né? Então são pessoas que fazem falcatrua em cima de outras pessoas para tirar proveito. Uma coisa que a gente vê muito aí entre influencers é esses jogos de azar, né? Que vários deles fazem propaganda e a gente sabe que é um jogo de azar. Então é um jogo que vicia, um jogo que você vai estar sempre perdendo e a única pessoa quem ganha é o influencer que está ali, né, colocando o link dele à disposição pro dono aí dos joguinhos dividir com eles ou dar uma porcentagem aí do tanto que você perde. Então, para mim, continua sendo tudo farinha do mesmo saco. É tudo gente mau caráter, tudo gente, sabe, que gosta de passar a perna nas pessoas. Eu acho que uma pessoa íntegra, ela tem que ser íntegra em tudo. Ah, mas o joguinho joga quem quer, faz quem... Não, a falcatrua também faz quem quer, rouba também quem quer. Ninguém põe uma arma ali pra você roubar, não, entendeu? Então, assim, não é assim, não. Você está fazendo algo errado, você sabe que é errado, você sabe que não é aquilo ali. Já teve vários canais que fazem aí, né, que mostram isso, que é tudo uma tela gravada, a pessoa falando que ganhando 20 mil. Então você sabendo que não é aquilo e querendo mostrar para as pessoas que é aquilo, para mim isso já é mau caratismo, tá? Você vender uma pílula de emagrecer e falar que você perdeu 20 quilos, mas você tá ali bem tomando Monjaro e tá lá mostrando que você perdeu. Ah, não, que eu perdi com essa pílula aqui, ó, totalmente natural. Mentira. Então, pra mim, é mau caratismo. Você já tá querendo ganhar dinheiro em cima dos outros. Então, assim, mau caratismo é o que mais tem hoje em dia no mundo. As pessoas nem se preocupam mais com as outras. Elas não estão nem aí. Então, eu acho assim, que cada um tem que tomar a sua própria atitude, sabe?
Se você realmente via que seu marido agia dessa forma, a melhor coisa que você fez foi realmente se separar dele. Eu também, eu acho que eu não ia dormir em paz, colocar a minha cabeça no travesseiro. Gente, eu posso abrir meu e-mail aqui e mostrar para vocês quantos e-mails que eu recebo para divulgar jogo. Muitos. Eu vou falar para vocês, eu já deleto, eu nem leio, sabe? Então, assim, isso é uma escolha sua. Você que escolhe. Não, eu não quero fazer o mal para as pessoas, eu não quero que ninguém, sabe, compre isso achando que é uma coisa e é outra. Então, eu não conseguiria nunca colocar, acho que a minha cabeça no travesseiro, sabendo que alguém perdeu todo o salário do mês, que os filhos dele talvez vão ficar sem comer, porque eu fiquei divulgando algo ali que era mentira. Porque eu não ganhava 20 mil na telinha gravada ali que eu estava mostrando. Então eu fico pensando como que esses políticos, eles põem também a cabeça no travesseiro e pensar que tiraram tanto dinheiro, às vezes da merenda da criança, da escola, da saúde, porque para mim é mau caratismo. Então para mim, assim, é tudo o mesmo pacote. Não tem menos caráter e mais mau caráter, vocês estão entendendo? A partir do momento que você pega R$1 que não é seu, para mim isso é mau caráter. Então, eu até admiro, Alice, que você realmente deixou esse cara para trás, sabe? Não, eu não quero esse dinheiro, eu não vou me enfiar nisso. E foi a melhor coisa que você fez. Porque ia acabar respingando em você, né? Eles acabam sempre dando um jeito. Peraí, você também tá usufruindo. Mas eu não faço, meu marido que faz. Sim, mas na hora de ganhar um carro, né? Na hora de ganhar uma casa, na hora de ganhar uma viagem, aí você também usufruiu. Então, se você sabe daquilo também e não, né, não faz nada, né? Então, ia acabar essa culpa, com certeza, indo pra cima de você também. Então, acho que foi a melhor decisão aí que você teve, né? E vocês viram, gente, o cara começou a fazer desde lá de trás. Era para ganhar, sei lá, R$100, R$200, R$300. Aí vai tomando confiança que a coisa vai dando certo. Ninguém desconfiou, ninguém descobriu. Então amanhã ele tá roubando 3 mil, daqui a pouco ele tá roubando 30 mil, daqui a pouco ele tá roubando 300 mil e por aí vai, né? E tem muita gente que acha assim, não tem justiça, então tá tudo certo. Então, Alice, eu acho que você fez assim, certíssimo, você continuar com seus negócios, ganhar o seu dinheiro honesto, sabe? Levanta a cabeça, princesa, aí senão a coroa cai, né? Como diz o outro. Levanta a sua cabeça, segue em frente. Fez muito bem tirar seu filho daí também, porque, infelizmente, gente, todo mundo paga, né? Olha lá, o filho do cara que roubou não sei o quê. Olha lá, então, assim, nenhuma criança, nenhum jovem merece ficar ouvindo isso, né? Então, acho que você fez muito bem, né? Até, pelo menos, ele estudar fora, até você resolver aí o que vai fazer da vida, ou você vai mudar, ou ele vai mudar. E é foda, né, gente? Porque a pessoa acaba mudando a vida de todo mundo, né? Porque ela tem os negócios dela lá, né? Ela tem a vida dela lá, é a cidade que ela cresceu, que ela nasceu, que ela conhece todo mundo, tem a família. E eu sei como é cidade pequena, né? Eu já morei em cidade pequena. Minha filha, tem um escândalo, é a cidade inteira comentando aquilo. Você passa, é todo mundo olhando para você. Então eu posso imaginar o quanto assim você se sentiu mal, né? Então, que você consiga aí, Alice, realmente, sabe, se restaurar, né? Se restabelecer, botar na sua cabeça que essa culpa não foi sua, né? Não foi você que roubou, pelo contrário, na hora que você descobriu, né, você já cai fora. E você mesmo fala, né, você já tinha a consciência que se ele entrasse na política, então assim,
de uma forma ou de outra, você até sabia já com que tipo de homem você estava casando, né? Então, isso pra mim, assim, seria uma red flag também, sabe? Que as pessoas têm que ficar de olho. Aí, peraí, um cara que passa a perna em todo mundo... Já tivemos mulheres... Você deu muita sorte, Alice. Porque a gente já teve mulher aqui no canal do cara, né, fazer coisas com droga, ainda botar a culpa na mulher, sabe? Então você ainda deu até sorte. Mas que você consiga aí levar sua vida aí, né, bem daqui pra frente. Eu sei que isso aconteceu já tem um tempo, tá, gente? Mas que dê tudo certo aí pra você, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Não esqueça de comentar aí, hein? Deixe seu comentário pra gente.